Hoje vamos tratar do fechamento do mercado de escritórios e logístico no país em 2023. No mercado de Brasília, observamos uma retração na atividade de escritórios das empresas públicas em 2023, que foi compensado pelo novo estoque controlado, deixando a vacância estável. Já no setor privado, houve um aumento no movimento Flight Quality para empreendimentos AAA, que registra atualmente uma vacância na casa de 18%. Quando falamos do mercado de BH, registramos um crescimento de 33% na absorção bruta até meados de 2023, em relação ao final do ano anterior, que só não foi maior devido à baixa quantidade de novo estoque e de oferta disponível, já que a absorção líquida se manteve positiva e a vacância estável até meados do ano. Falando de Curitiba, a absorção líquida permanece positiva pelos últimos 3 anos, mostrando a resiliência do mercado de escritórios da capital paranaense, que juntamente com a queda de 40% do novo estoque em relação a 22, fez com que a vacância caísse quase 2 pontos percentuais na comparação anual. Entrando agora nos dois principais mercados do país, vamos primeiro falar de Rio de Janeiro. Um dos principais vetores de velocidade de locação na cidade do Rio de Janeiro durante o ano de 2023, quanto no quarto trimestre, continua a ser pautada por decisões de relocalização para instalações modernas em regiões centralizadas. A percentagem de edifícios de escritórios classe A na absorção bruta do último trimestre manteve-se acima da média trimestral em 2023, que foi de 30%. As regiões Centro, Barra e Botafogo juntos representaram 75% de toda a absorção bruta do Rio em 2023, com o centro da cidade voltando a ser destaque local. A absorção líquida no mercado de escritórios do Rio registrou seu terceiro resultado positivo consecutivo no quarto trimestre de 2023, mais de 3 vezes acima do volume registrado no terceiro trimestre de 2023, embora em ritmo moderado. Já a carência do novo estoque, combinada com o aumento da absorção líquida e queda de 8% das devoluções em comparação a 2022, induziram a vacância a um recuo de 2,1 pontos percentuais em relação ao percentual máximo atingido durante a pandemia em meados de 2021. O governo voltou a ser o principal tomador de espaço em 2023, juntamente com o setor de serviços e educação. Falando agora do maior mercado de escritórios do país, quando falamos da cidade de São Paulo, a absorção bruta de escritórios aumentou 26% em 2023 em relação a 2022, o que representa o segundo maior volume de espaço alugado desde o início desse levantamento, apenas 8% inferior ao recorde histórico estabelecido em 2017. Embora o Flight to Quality e a localização continuem a influenciar as novas locações, o Flight to Value, que é a qualidade com valores atrativos, também se destacou no quarto trimestre de 2023, concentrando 45% de toda a absorção bruta acima de 1.000 metros quadrados na região da Marginal Pinheiros. Outro fator que contribuiu para o aumento da absorção bruta refere-se ao maior número de empresas decidindo adotar estratégias presenciais. 81% dos 380 principais edifícios visitados pela pesquisa da CBRE tiveram uma frequência de pelo menos 70% entre outubro e dezembro de 2023. O retorno presencial, aliado à consecutiva queda da evolução de escritórios durante o ano, que nesse último trimestre foi de 22% menor que no trimestre anterior, praticamente dobraram a absorção líquida de 23 em relação a 22. Entretanto, mesmo o aumento do novo estoque de quase 3 vezes o que foi entregue em 2022, não foi suficiente para contrabalancear a maior absorção líquida desde o terceiro trimestre de 2019, impactando na queda de 0,5 pontos percentuais na taxa de vacância nesse último trimestre em relação ao anterior. Da mesma forma que no mercado AAA, essa queda foi acentuada, fechando 2023 em 19,9%. Por fim, falando dos principais ramos de atividade que movimentaram o mercado do escritório de São Paulo em 2023, destacamos o financeiro, administrativo, tecnologia, saúde e educação. Em 2024, nossas expectativas são de tendência de queda de juros que pode favorecer o setor, novo estoque inferior a 2023, um potencial aumento de movimentação das empresas, a oferta restrita na região dos Jardins e a Marginal Pinheiros com maior oportunidade em empreendimentos AAA. Para começar o nosso papo de industrial e logística, eu gostaria de já iniciar a nossa conversa sobre a demanda de 2023. Ao longo de 2023, observamos um fenômeno comum em momentos de mudanças de governo e incertezas econômicas: a movimentação para a terceirização das operações logísticas. Este ano, os operadores corresponderam a 35% de todas as absorções no Brasil. Ainda como destaque, desta vez negativo, tivemos o setor de varejo sofrendo com redução de consumo e principalmente com apostas erradas durante o alto crescimento ao longo da pandemia, o que aumentou as ofertas para sublocações de maneira significativa. A absorção bruta geral foi de 12% inferior a 2022, quando analisada em números absolutos nos poucos mais de 1.000 condomínios analisados. As 50 maiores transações dos condomínios logísticos representaram neste ano 30% de toda a absorção do ano,
sendo São Paulo correspondente a 70% delas. No que diz respeito ao crescimento nacional, dada a baixa disponibilidade dos mercados nacionais, notamos a redução de absorção em todos os mercados, com exceção a São Paulo. A absorção líquida reduziu 32% no Brasil. E nos destaques negativos foram Pernambuco, 96% de queda, Curitiba com 82% e Minas Gerais com 70% a menos da absorção líquida. No que diz respeito aos preços, o preço dos condomínios logísticos continua em escalada em praticamente todos os mercados nacionais. Com o novo estoque em ritmo lento de desenvolvimento, dada a baixa disponibilidade de capital institucional e juros altos, os mercados fora de São Paulo continuam ainda com alta dependência dos family offices locais, que seguem desenvolvimento consistente e de forma conservadora, controlando o preço em patamares altos e com vacâncias em single dígito. O novo estoque no Brasil, em 2023, reduziu 25% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo a redução ainda maior no Sudeste, com redução de 30%. Mercados incentivados como Extrema e Espírito Santo tivemos fenômenos diferentes, com Extrema reduzindo o ritmo e Espírito Santo aumentando suas projeções de desenvolvimento. Nos mercados mais maduros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o percentual de crescimento de novo estoque em relação ao estoque total gira em torno de 8 a 9% de crescimento todos os anos, sendo mercados emergentes podendo crescer entre 15% a 20% ao ano. O Brasil teve um crescimento percentual em 2023 de 7% em relação ao estoque total, sendo Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul com percentuais inferiores a 3% em média. Bahia, Ceará e Alagoas com percentuais superiores a 15%. Encerrando os dados de Brasil, iniciaremos falando sobre São Paulo. O mercado superou todas as suas expectativas de crescimento, tendo um ano recorde de absorção bruta, superando 2021 em 2%. O mercado mostra sua resiliência mesmo com os marketplaces e varejistas crescendo de forma tímida e oferecendo sublocações de grande porte. A absorção líquida não é recorde, no entanto, supera em 25% ao fechamento de 2022. O novo estoque, altamente concentrado no raio de 30 km, foi responsável na entrega de 85% total. Dentre os maiores destaques neste ano estão as regiões de Guarulhos, com 43%, Cajamar, com 21%, e São Paulo, capital, com 13%. As transações que se destacaram foram as dos operadores nacionais, que conseguiram ser mais competitivos nos seus bids, relacionados aos setores automotivos, energia renovável, agronegócio, bens de consumo, entre outros, que exigem muitas vezes margens apertadas e operações menores e menos complexas. 43% das 50 maiores transações em São Paulo corresponderam a operadores nacionais. Mesmo com os preços em ascensão na maioria dos mercados, vemos fidelidade à permanência dos ocupantes nas regiões core. Guarulhos se manteve com preços altos e altas absorções, mesmo com a grande entrega de novo estoque na região. Cajamar continua muito desejada pelas principais operações logísticas de fulfillment e tomando as maiores transações do ano, mesmo com preços em ascensão. O ABCD volta a protagonizar concorrências importantes e preços atingindo os maiores patamares de mercado junto com os mercados core. Finalmente, com a região de São Paulo capital, ultrapassando a barreira de R$ 40, sites retrofitados em bairros infill. As expectativas de 2024, nós temos novo estoque controlado, preços em ligeira evolução, operadores protagonistas, varejo em recuperação lenta, aquisições de terrenos para desenvolvimento logístico em alta e mercado de capitais em ascensão. Para encerrar o nosso Real Talks, eu gostaria de agradecer e, obviamente, desejar um feliz 2024 a todos.